E agora sim a gente encerra, Fábio. Acho que vai um recado importante pro torcedor do Vasco. Eu começo e você complementa. Eu acho que o ano que vem, torcedor, é um início de um projeto. Claro. O Vasco não vai resolver 22 anos de catástrofe, com exceção ali de 2011, meados de 12, em uma temporada. Eu repito e falo muito, você que me acompanha aqui no Futebolaço Podcast, o Flamengo de 2019 e o Santos dos Meninos da Vila são exceção e não são regra. O Flamengo tinha uma base de um time reserva ali e 3 titulares do time de 19. O resto inteiro chegou em 2 janelas de 19. Metade de um time chegou em janeiro e outro na pausa da Copa América. O Jorge Jesus ainda pegou uma mini pré-temporada no meio do ano para a pausa da Copa América. Ele reforçou o time e teve um bom período para trabalhar com os jogadores, pegando o futebol brasileiro um pouco ainda mais enfraquecido. Para 2020, o sarrafo já sobe mais um pouco. Ainda assim, o Flamengo ganha títulos. Você passa a ter uma rivalidade mais forte com Palmeiras e Atlético ali, não mais o Flamengo nadando de braçada como foi em 2019. Então, Fábio, como é que eu vejo o ano que vem? Eu vejo o ano que vem, primeiro que quando você contrata de baseada, porque como você falou, 15 e 20. A probabilidade de você errar contratando 15 e 20, ela é enorme. Claro. Quando você, para 24, pô, dos 20 que nós contratamos aqui, pô, 10 deu certo, cara. 10 deu errado. Tu desfaz dos 10, já tem 10. Só que ao longo do caminho, esses 10 já vão saindo alguns durante a temporada. Você não vai chegar com eles até o final. É normal. É normal. Você não acerta todos. Então, Pô, a minha expectativa pro ano que vem é definitivamente o Vasco mudar de prateleira. Claro. Ó, cheguei, tô contratando, mas não espero performance. Pode acontecer? Pode, que aconteceu no Flamengo em 19. Mas não é o que eu espero. Eu espero um ano de meio de tabela. Se beliscar ali uma primeira fase de Libertadores, maravilha, mas não é o que eu tô contando. Tranquilo, sem susto nenhum, indo numa quarta de final de Copa do Brasil. O Campeonato Carioca pro ano que vem é um Campeonato Carioca diferente. Você continua tendo um Claro. Super Flamengo com um Fluminense que se provou que hoje está entre as principais equipes do futebol brasileiro. Sim. Um Botafogo que vai estar ainda mais forte pro ano que vem. Então o Campeonato Carioca, inclusive, vai voltar a ser atrativo. Claro que sim. Vai voltar a ser Claro. atrativo. Agora tem graça ganhar no Botafogo, agora tem graça ganhar no Fluminense, vai ter graça agora pro Flamengo voltar a ganhar do Vasco, que não é mais aquele cachorro morto que eles vinham chutando. Sim. Então, até tu contar a final de Carioca é complicado, porque tu tem um Botafogo já mais azeitado, um Fluminense se manter, se não desmantelar a gente não sabe, mas se manter, e o Flamengo, o Vasco vai vir pra brigar ali. Então é um campeonato carioca que tu cravar a final também acho loucura agora. Mas já é uma expectativa que eu tenho. Então, assim, me assustou, Fábio, eu ver torcedor do Botafogo pedindo cabeça de John Textor, gente falando que pra que vendeu essa merda se fosse pra brigar perto de zona de rebaixamento. Não tinha vendido. Mas isso é a paixão. Então, o que eu tô alertando ao torcedor, tanto é que passou mais um pouquinho, o Botafogo já empinou a pipa dele. Então, assim, é ter calma. O ano que vem é um ano de ruptura. Por exemplo, o Vasco tá trazendo ótimos profissionais. Você pega lá o menino que veio pro financeiro, que passou na Apple, pô, um cara com um currículo bacana. Você vê, por exemplo, as pessoas que vieram pro jurídico do Vasco. Você tá chegando uma galera ali robusta pra trabalhar ali. Que não entra em campo e o torcedor não tá nem aí, Sim. né? E essa galera, pra se entrosar, o Vasco no organograma novo, um gerente que se reporta ao Johannes, que se reporta ao Don Drashfield, até essa galera se entrosar leva aí 6 meses. Claro. Então o ano que vem é esse ano, é o CT que tá fazendo a obra. Então vamos com calma. Eu queria ouvir uma análise sua também, agora pra gente encerrar pro torcedor ter um pouco essa autocrítica pro ano que vem. O que eu imagino é exatamente isso, Diguinho, assim, que vai ser um período de reconstrução, tá? Que vai ter que cortar na carne. Ah, mas tinha que montar um super time. Não vai montar um super time. Nenhum grande time foi montado assim da noite pro dia, não vai ser. Mas qual é o perfil? A gente vai começar a observar. Cada lugar é um perfil, né? Cada contratação feita em cada clube que a 777 administra é um perfil. Vamos entender o que eles vão fazer. Ah, vai trazer só aposta. Muita gente fala que vai virar um novo Bragantino. Não tem a menor condição, porque são clubes totalmente diferentes. Então, acho que assim, o ano que vem, foi o que eu falei, é brigar no campeonato estadual, brigar mesmo em condições. Pô, quem sabe chegar à final realmente? Por que não? O Vasco não ganhou do Flamengo há 2 anos, 3-1, né, no Maracanã. É um jogo. Pode, por que não, de novo, ganhar?
É mais difícil? Porque o Flamengo tem um elenco que nós ainda não temos. Nós já tivemos. Basta olhar a história do Vasco, torcedor. Brigar no Campeonato Brasileiro, mas não é para ficar na primeira divisão, que inclusive era o objetivo do John Textor no Botafogo, porque ele sabia da reconstrução. Mas brigar para meio de tabela, quem sabe beliscar uma fase de anterior a de grupos da Libertadores, mas se não der ir para uma Sul-Americana, em 10º lugar, que vergonha, vergonha nada, basta estar voltando a uma competição internacional. O clube é projetado no ano seguinte, 2024, no mercado internacional. Dentro de uma Copa do Brasil, não ser eliminado numa segunda fase, como a gente foi para a Juazeirense, sei lá o nome do time, Joaquepense. O Vasco foi eliminado na segunda fase. Uma vergonha. O Azures, que tem o Marcelo como um dos donos, foi mais longe, a Portuguesa, aí do que o Vasco. Não pode. O Vasco tem que ir, pelo menos, nesse novo formato, até uma fase quarta de final. Quem sabe no mata-mata não vai avançando. Santo André, muito mais fraco tecnicamente, foi campeão. Paulista, muito mais fraco. Juventude. Estou dando exemplo de times fracos tecnicamente, mas que no mata-mata foram. Por que o Vasco numa reconstrução, quem sabe no mata-mata? Mas eu não espero. Eu espero que avançar. Ir a uma oitava, quarta, chegar ali com os grandes, medir forças. Porque você vai ter, a cada fase, faz o Pix, você vê mais 3 milhões, mais 4 e tal. É isso. A gente falou ainda há pouco da premiação do Flamengo. Só na Copa do Brasil, com título e fases anteriores, foram 76 milhões de reais. Pô, o Vasco não bate campeão. Chegou na final, bateu vice-campeão, ficou com 25 milhões, com premiações anteriores. Ué, isso é ganho. Aí, no ano seguinte, tem que injetar mais. Contratei 20. 6 foram embora. 2 foram vendidos. 6 eu não aproveitei, mas 2 eu consegui vender, porque foram bons e tal. Reponho. Aí você começa a encorpar. Isso é igual um quebra-cabeça. Você vai montando as peças. Você não chega lá e pum, monta tudo de uma vez. Você vai encaixando as peças. Deu certo. Treinador, renova ele, já tem 2 anos, o cara foi bem no primeiro ano, vamos continuar o trabalho. Aí ele já observa melhor. Cara, assim, isso tudo é tempo. Não é uma reconstrução, torcedor, que começa num on e off. Liga, desliga. Não é assim que funciona. Então, eu enxergo que o ano que vem é um ano de reconstrução, mas que já dá para você ter um cenário de conquistas, não de título, mas conquistas de espaço no futebol brasileiro. Voltei, hein? Eu sou o Vasco. E eu vou chegar mais forte ainda em 2024. Vou começar a brigar pelos títulos, porque o meu lugar é ali. 2025. Mas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, eles reconstruíram. Nós estamos correndo aí. Talvez mais acelerados do que ele, porque tivemos uma empresa ao lado do Vasco e a torcida, que é a maior empresa do Vasco, bancando esse projeto. Então, se fala-se hoje em 500 milhões de reais, amanhã o Josh Wander acorda e fala assim, vou botar mais 200 no Vasco. Por que não? Dinheiro para os caras não falta. Se perceber que o cenário é favorável, que a economia brasileira, tudo isso envolve, gente, negociação de direito de transmissão, patrocínios, por que não? O cara quer lucro, ele tem que investir para ter lucro, para ter retorno técnico, retorno financeiro na venda de um jogador. Não vou vender o Andrei Santos por 2 conversas. O Andrei Santos vai embora daqui a 2 anos. 40 milhões de euros. Marlon Gomes por 25, Figueiredo por 30. Aí você faz. Aí como é que faz? Sobe o Ryan, sobe o GB, sobe o Estrela. É essa a história do Vasco, Paulinho, de reposição. Paulinho e por aí vai. Então, assim, eu acho que é um período de reconstrução.